Vamos esperar só o pessoalzinho entrar mais aí para a gente começar a nossa live de hoje, que é sobre diabetes gestacional, diagnóstico e tratamento. A gente vai tratar aqui as nuances do diabetes, o que a gente pode fazer, será que pode usar metformina ou não, quando entrar com insulina, quais são as condutas baseadas no Manual do Ministério da Saúde e nas diretrizes mais atuais. Vamos lá, pessoal. Vamos começando a nossa live. A gente vai introduzir um pouquinho de epidemiologia, conceito, e aí o pessoal vai entrando na parte do diagnóstico propriamente dito. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de diabetes na gestação é que é uma doença super prevalente, talvez uma das doenças mais prevalentes nas gestantes, né? A gente, hoje, com os critérios atuais, a gente tem cerca de 18% das mulheres sendo diagnosticadas com diabetes na gestação. Então, vocês veem a importância que isso tem para a saúde pública, a importância que isso tem para a nossa prática clínica, para que a gente possa adequadamente tratar essas mulheres. A gente tem que saber como fazer diagnóstico, a gente tem que saber em que momento é mais oportuno da gente entrar com insulina, em quais situações que a metformina está indicada. Então, é isso que a gente vai abordar na nossa live de hoje, relembrar os critérios diagnósticos mais atuais, o que é utilizado e quando que a gente vai entrar com insulina e qual que é o manejo, né, desses casos quando a gente faz o diagnóstico. Então, qual que é o tripé que a gente utiliza para fazer o diagnóstico. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que diabetes, isso é uma coisa básica, eu tenho certeza que todos vocês sabem, é um quadro de hiperglicemia, independentemente se é gestante ou se não é gestante. Diabetes é um quadro hiperglicêmico, né, e a gente tem várias causas. A primeira delas seria uma deficiência na produção de insulina. Então, o pâncreas não funciona adequadamente, não produz a insulina que o corpo pede, a insulina que é necessária. A segunda causa seria aquelas pessoas que têm uma resistência à insulina. Então, como é que isso funciona? A gente tem um pâncreas que funciona adequadamente, produz a insulina, libera a insulina, mas por algum motivo essa insulina não consegue atuar no receptor das células. E por isso, essa pessoa faz um quadro de hiperglicemia. Não vou entrar aqui em detalhes de repercussões de hiperglicemia na população geral, porque não vem ao caso. Nós vamos falar especificamente de diabetes na gestação. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente, pessoal, sempre que a gente pensa em diabetes na gestação, é realmente dos fatores de risco. Claro que hoje os fatores de risco eles não são determinantes no diagnóstico, mas a gente olha para algumas pacientes e a gente fala, poxa, essa mulher tem chance de fazer diabetes gestacional. E quais que são essas mulheres? Então, mulheres que já tiveram, por exemplo, diabetes gestacional numa gestação anterior, se elas têm mais de 35 anos, pacientes que são obesas, né? Então, imagina uma paciente que chega para vocês no pré-natal, um IMC maior do que 35 anos, é uma paciente obesa. Essa paciente tem um alto risco de fazer diabetes durante a gestação. Porque a obesidade, a gente sabe, ela simplesmente faz uma resistência à atuação da insulina. Então, por isso, a gente vai considerar que essa mulher realmente tem um risco maior de fazer diabetes. Outra coisa que a gente tem que ficar atento é que são aquelas pacientes completamente sedentárias, né? Porque a gente sabe que o exercício físico ele estimula a produção de GLUT4, que é um transportador de membrana. Então, ele pega a glicose e joga a glicose para dentro da célula. Se essa paciente não pratica muita atividade física, ela tende a ter o GLUT4 diminuído e por isso não manda direito ali para dentro da célula. Antecedente familiar. Então, pacientes que têm história de diabetes na família, pai, mãe, principalmente parentescos de primeiro grau, inclusive filhas de mães que tiveram diabetes na gestação. Então, se houve um diagnóstico prévio de diabetes na gestação, essa mulher também tem um risco maior aí de fazer diabetes. Além disso, alguns achados fetais, né? Então, se a gente tem um feto grande para a idade gestacional, a gente vai se perguntar, será que não tem diabetes? Ou se tem polidrâmino? Ou ainda, se é uma gestação com quadro de malformação fetal, por exemplo. A malformação, e aqui eu lembro vocês, só existe malformação em diabetes prévio, tá? Quer dizer, não é que só existe malformação no diabetes prévio. O risco de uma paciente que tem diabetes gestacional de ter malformações fetais é o mesmo de uma população geral. Existe também, mas ele não é aumentado. Pacientes que são diabéticas prévias e que têm uma descompensação glicêmica, que engravidam com índices de hemoglobina glicada mais elevados, principalmente acima de 6,5%, essas pacientes têm um risco maior de malformações fetais.
pacientes que têm outras síndromes metabólicas, então pacientes que têm síndromes hipertensivas, tudo isso vai ser importante ali para a gente olhar para essa paciente. Mas fatores de risco não definem quem vai ter diabetes ou não. Isso só nos faz com que a gente abra os olhos mais para essa paciente, oriente que ela não ganhe tanto peso, oriente que ela faça uma dieta adequada, mas ainda assim, se a paciente tiver que ter diabetes, ela pode ser magrinha, ela pode estar ali, dentro de todos fora de todos os critérios, de todos os fatores de risco, e ainda assim ter diabetes gestacional. É por isso que hoje em dia a gente chama de diagnóstico universal. Toda paciente deverá ser triada para o diabetes gestacional, tá? Então, e por que o diabetes gestacional ele acontece realmente na gestação, né? Por que uma mulher que não tinha diabetes, ela começa a ter uma hiperglicemia durante a gestação, né? Então, isso é um dado interessante. O que acontece na fisiopatologia do diabetes? Olha só, durante a gestação, a placenta vai produzindo hormônios que são contra-insulínicos. O que isso significa? Esses hormônios produzidos pela placenta, e aí eu posso citar vários, mas o lactogênio placentário é o principal deles, é o mais falado, mas existe o cortisol, a prolactina, o hormônio do crescimento, todos esses são hormônios contra-insulínicos. O que eles fazem? Eles aumentam a resistência periférica à ação da insulina. Então, se eles aumentam a resistência à ação da insulina, o que isso acontece? Vai existir uma hiperglicemia natural com o passar da gestação. Por quê? Porque a placenta vai crescendo à medida que a gestação vai evoluindo, então essa placenta vai produzindo cada vez mais hormônios contra-insulínicos. Então, é por isso que às vezes algumas mulheres não são diagnosticadas com diabetes no começo da gestação, mas elas são diagnosticadas com diabetes lá no meio da gestação, entre 24 e 28 semanas. Daí a importância da gente ficar atento em relação a isso. Outro dado interessante quando a gente fala de fisiopatologia é que, não sei se vocês já viram na prática clínica, mas às vezes, quando a mulher está no finalzinho da gestação, ela vinha lá com índices hiperglicêmicos e no finalzinho da gestação ela começa a fazer hipoglicemia, principalmente se ela tiver em uso de insulina. Isso pode traduzir para a gente insuficiência placentária, porque a placenta começou a parar de produzir aqueles hormônios que são contra-insulínicos. Então, se ela está insulinizada, lá na frente, quando os hormônios começam a cair por insuficiência placentária, essa mulher pode começar a fazer quadros de hipoglicemia. Então, isso é um dado interessante. Então, é por isso, se eu tenho mais resistência à ação da insulina, eu faço hiperglicemia. E isso, gente, tem uma coisa interessante que, assim, é a natureza. A natureza quer que essa mãe mande mais glicose para esse bebê, né? Então, prioridade ali é o bebê, informação. Então, ela começa a mandar mais glicose. Só que em pacientes que têm um pâncreas que funciona bem, né? Então, imagina lá, eu tenho um pâncreas que suporta essa resistência insulínica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou produzir cada vez mais insulina. Vou produzindo insulina, vou suprindo essa resistência. Vou ultrapassando essa resistência. Então, se eu ultrapasso essa resistência, eu me mantenho compensada. Agora, se eu não venço essa resistência, ou seja, se meu pâncreas não funciona tão bem, aí sim eu faço diabetes gestacional. Essa é a fisiopatologia do diabetes gestacional, tá? Então, é por isso que uma gestante, uma mulher antes de estar grávida, não tem diabetes. Porque ali nas condições normais dela, ela não precisa produzir mais insulina. Na hora que ela tem um aumento de resistência insulínica ocasionado pelos hormônios da placenta, da gestação, ela tem que suprir isso. Se ela não supre, ela faz diabetes. Combinado? Então, esse é o primeiro ponto. Falamos de fisiopatologia, falamos de fatores de risco. Agora, tem uma coisa importantíssima para a gente falar, que são as repercussões fetais que o diabetes pode causar. Antes da gente falar propriamente do diagnóstico, eu quero reforçar as repercussões que um feto pode ter em relação ao diagnóstico de diabetes. Porque isso é tão importante, gente. Eu vejo muito na prática clínica, eu sou coordenador de uma maternidade pública, e o que eu mais vejo é a assistência deficitária de algumas pacientes. Então a gente vê com algumas pacientes que chegam no final lá para ganhar bebê, que não tiveram diagnóstico de diabetes na gestação e que estão lá com seu feto macrossômico ou que chegam já com quadro de óbito fetal intraútero por conta de um diagnóstico que não foi feito. Então, a gente tem uma importância muito grande na vida dessas mulheres. Então, pensem comigo. Uma mulher ali que tem um
Tratamento negligenciado, porque não foi feito diagnóstico, ou porque ela não seguiu as recomendações médicas, ou ainda, ela tem algum processo, por exemplo, infeccioso, que também descompensa o diabetes. O que vai acontecer? Ela vai fazer um quadro de hiperglicemia. Só que quando ela faz um quadro de hiperglicemia, ela manda esse excesso de glicose também para o feto. Se o feto faz hiperglicemia, o que acontece com a hemoglobina glicada do feto? Esse feto vai fazer uma glicosilação da hemoglobina também. Só que eu não sei se vocês se lembram, a hemoglobina glicada ela tem mais afinidade pelo oxigênio. Então, se ela tem mais afinidade pelo oxigênio, o que acontece? Quando essa hemoglobina chega nos tecidos, que ela tem que disponibilizar esse oxigênio para os tecidos, ela não disponibiliza. Porque ela fala assim, esse oxigênio é meu, eu tenho muita afinidade por esse oxigênio. E se ela não disponibiliza, esse feto sente que ele tem um quadro de hipóxia. Olha que interessante. Então, é como se os tecidos desse feto falassem, poxa, está faltando oxigênio para mim. Qual que é a primeira coisa que o corpo faz quando falta oxigênio? Isso a longo prazo, né, gente? Então vamos pensar, subir uma montanha, tá lá no Peru, o que a gente faz? Produz mais hemácias. Então esse feto também vai produzir mais hemácias. E como ele produz mais hemácias, ele fica policitêmico, ele aumenta realmente o volume de células vermelhas no sangue. E se ele fica policitêmico, após o nascimento, quando ele não precisa mais dessas hemácias, porque elas deixam de ser, a hemoglobina deixa de ser glicada, porque ele não tem um excesso de glicose mais, esse feto faz icterícia neonatal, porque ele destrói essas hemácias e libera, por isso, bilirrubina indireta. Ao mesmo tempo, seguindo um outro caminho, vamos pensar por outro lado. Um feto com hiperglicemia, o que ele estimula? Produção de insulina. Esse feto não tem uma resistência aumentada à insulina. Esse feto tem um pâncreas que funciona super bem. E se ele produz a insulina além, né, do que era o esperado, a gente tem que lembrar que insulina é o quê? Um hormônio anabólico. E se ele é anabólico, ele vai fazer o quê? O feto crescer. Esse feto vai crescendo, 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 e ele fica ou grande para a idade gestacional, quando ele está acima do percentil 90 de peso, ou ele fica macrossômico. Macrossômico, o que é o conceito de macrossomia fetal? São fetos acima de 4 quilos de peso. Então, esse é o conceito de macrossomia. Além disso, olha que interessante. Esse excesso de glicose que passa para o feto, que passa para o sangue fetal, ele faz com que haja um aumento no ritmo de filtração glomerular do feto. E ele vai urinar mais consequentemente. Então, seria a poliúria causada pelo diabetes. Então, esse feto urina mais. E se ele urina mais, ele aumenta a quantidade de líquido amniótico. Porque o principal componente do líquido amniótico no avançar da gestação é urina fetal. Então, se esse feto urina muito, ele tem um líquido amniótico aumentado. E por isso, polidrâmio. Olha que bacana, né? E além disso, imaginem vocês, eu tenho um excesso de glicose no meu sangue, eu tenho um excesso de insulina. Olha que interessante o que acontece. Não sei se vocês se lembram, existe uma célula nos nossos pulmões que chama pneumócito tipo 2. Esse pneumócito tipo 2, ele produz surfactante, tá? Que é como se fosse um hidratante dos alvéolos. E quando esses bebês nascem, eles têm que ter surfactante produzido. E o excesso de glicose e o excesso de insulina vão nesse pneumócito tipo 2 e falam assim, ó, você não precisa produzir surfactante ainda, tá cedo. E aí, esse pneumócito tipo 2 não produz o surfactante. E é por isso que os fetos, filhos de mães diabéticas, têm desconforto respiratório após o nascimento. Ficou claro, gente? Eu quero ver dúvidas já nesse chat aí, tá? Eu quero que vocês participem da live comigo. Combinado? Além disso, tem um outro ponto que é bastante interessante, que é para a gente lembrar, que fetos de mães diabéticas descompensadas têm maior risco lá no futuro de fazerem diabetes, de serem obesos, de fazerem síndrome metabólica, síndromes hipertensivas. Então, cuidar dessas gestantes durante a gestação é extremamente importante. Combinado? Então, falamos agora das complicações. Vamos falar agora, gente, do diagnóstico propriamente dito, né? Como é que a gente faz o diagnóstico, então, né? Como é que a gente vai fazer o diagnóstico de uma gestante como diabética? Então, vamos lá. Chegou uma paciente para a gente na primeira consulta pré-natal dela.
Essa mulher tem que ter uma glicemia de jejum, tá? Então, primeira consulta, primeiro trimestre é o ideal. Então, ela faz uma glicemia de jejum. A gente tem 2 possíveis diagnósticos nesse momento e um diagnóstico de normalidade, tá? O primeiro é se essa glicemia de jejum vem maior ou igual a 126. Se vem maior ou igual a 126, essa mulher tem diagnóstico de diabetes tipo 2, só que ela não sabia, tá? Então não foi feito antes dela engravidar. Então ela recebe o diagnóstico de diabetes tipo 2 na gestação. O outro critério que a gente tem é se ela vier com uma glicemia entre 92 e 125, incluindo esses 2 valores, né? Incluindo 92 e incluindo 125. Se ela tem uma glicose dentro desses valores, a gente vai falar que ela é diabética gestacional. Beleza? Agora, imaginem vocês, se ela tem uma glicemia abaixo de 92, de 91 para baixo, tá? Então, incluindo 91, essa mulher, nesse momento, ela não tem diabetes. Ela não tem diagnóstico nenhum, tá? Ela é normal, ela é euglicêmica. Combinado? Então, entre 92 e 125, diabetes gestacional, maior ou igual a 126, diabetes tipo 2, diagnosticado na gestação. Menor do que 92, de 91 para baixo, inclusive 91, a gente vai falar que ela tem um diagnóstico de normalidade nesse momento. Agora, se essa mulher que tem um critério de normalidade pode evoluir com diabetes mais tardiamente, como é que a gente vai fazer o diagnóstico dela? A gente vai fazer aquele teste oral de tolerância à glicose. Então, esse teste é para todo mundo? Não é para todo mundo. É só para aquelas que a gente não fez o diagnóstico no primeiro trimestre. Tá? Então, aquelas que tiveram um diagnóstico de normalidade. Então, ela foi normal no primeiro trimestre, ela não precisa fazer o teste, ela precisa fazer o teste oral de tolerância à glicose. Quando que a gente vai fazer o TOTG 75 gramas? São 75 gramas de destrozol, é um líquido bem doce. A gente dá para essa mulher tomar, mas antes disso a gente faz uma glicemia, uma coleta de sangue dela em jejum, e depois colhe 1 e 2 horas após tomar esse líquido bem doce, que é o destrozol de 75 gramas. E aí, basta um valor alterado para a gente fechar o diagnóstico de diabetes. Quais são esses valores? Então vamos lá. Se ela tem um jejum maior ou igual a 92 e menor do que 125, é diabetes gestacional. É o mesmo critério lá do primeiro trimestre. Se ela tem um jejum maior ou igual a 126, a gente vai fechar o diagnóstico de diabetes tipo 2. Olha que interessante. Agora, se o jejum não fechou diagnóstico nenhum, a gente tem que olhar os outros 2 resultados. Se a primeira hora for maior ou igual a 180, a gente fala que essa paciente tem diabetes gestacional. Se a segunda hora for entre 153 e 199, ela é diabética gestacional. E se for maior ou igual a 200, ela é diabética tipo 2. Então, olha que interessante, a gente também no TOTG, a gente pode fazer diagnóstico de diabetes tipo 2, diagnosticado na gestação, e diabetes gestacional. O que muda? Os valores, né? Sendo que a gente só pode fazer o diagnóstico de diabetes tipo 2 naquelas pacientes que forem de jejum ou 2 horas. O de 1 hora, a gente não faz diagnóstico de diabetes tipo 2, tá bom? O de 1 hora, a gente faz diagnóstico somente de diabetes gestacional. E um dado interessante é que a gente precisa ter somente um valor alterado para a gente fechar o diagnóstico de diabetes. Então, se ela tiver ou o jejum, ou a primeira hora, ou a segunda hora, já é suficiente para a gente fechar o diagnóstico de diabetes. Então, eu não preciso ter os 3 valores alterados, por exemplo, tá? Então, isso para a gente já é diagnóstico. Combinado? Agora, e se eu tenho uma paciente que é... Só fazendo um parênteses aqui, né, para explicar para vocês. E se eu tenho uma paciente que ela é diabética tipo 2 e quer engravidar? A gente tem que lembrar que essa paciente tem que ter um controle glicêmico muito adequado, tá? E a gente tem que deixar a glicemia, a hemoglobina glicada dessa mulher, idealmente menor do que 6%. Porque à medida que vai aumentando a hemoglobina glicada, aumenta o risco de malformações fetais. Tá? Isso foi só um parênteses para comentar algo do diabetes tipo 2 para vocês. Combinado? Então, diagnóstico do diabetes tipo 2, relembrando aqui, jejum maior ou igual a 126, segunda hora maior ou igual a 200. Fechou, gente? Então, para a gente fechar o diagnóstico de diabetes tipo 2. Agora, fiz o diagnóstico. Eu tenho uma paciente que tem ou diabetes gestacional ou diabetes tipo 2 diagnosticado na gestação. O que eu vou fazer com essa paciente?
a gente vai se basear num tripé, né? Quais são os pilares do tratamento, né? Então a gente tem um tripé para a gente se basear. Os pilares do manejo são dieta, exercícios físicos e monitoramento glicêmico. Então isso todas as pacientes vão ganhar. Dieta, exercícios físicos e monitoramento glicêmico. Então vamos falar da dieta primeiramente. Dieta. O que a gente vai orientar essa paciente? Então, alimentos in natura, alimentos originários da terra. Quanto mais natural for esse alimento, melhor é. Além disso, o ideal é que ela coma a cada 3 horas. Tá? Pacientes com diabetes, o ideal é que ela coma pouco, refeições fracionadas, né? Então, que ela coma pouco a cada 3 horas. Principalmente se ela em algum momento precisar de usar insulina. Porque aí essa paciente tem mais risco de fazer hipoglicemia se ela não come direito. Mas essa paciente tem que fazer a troca do açúcar, por exemplo, pelo adoçante. O adoçante que é recomendado, gente, são todos. Não existe contraindicação de adoçante. O que a gente sabe é que existem doses máximas. Isso no manual do Ministério da Saúde ele mostra quais são as doses máximas. Mas quais adoçantes que são bem estudados? Então a gente sabe que sucralose é bem estudado, a gente sabe que stevia é bem estudado, aspartame também. Então a gente tem que orientar essa mulher a fazer a substituição pelos adoçantes. Em relação aos exercícios físicos, a primeira pergunta que a gente faz para a paciente é: essa paciente faz uso, já fazia exercícios físicos antes ou não? Se ela fazia exercícios físicos, a gente vai recomendar que ela continue. Se ela não tiver nenhuma outra contraindicação, obviamente. Agora, se ela não fazia exercícios físicos, a gente vai orientar que ela comece, mas que ela comece com exercícios mais leves e mais tranquilos. Então, é uma caminhadinha, né? E quanto de exercício por semana? 30 minutos por dia, 5 vezes na semana. Esse é o ideal para a gente considerar para essa mulher fazer exercício físico, desde que ela não tenha contraindicação. E por que o exercício físico é importante? Porque vocês lembram que eu falei no comecinho da live que o exercício físico estimula a produção de GLUT4, que seria um transportador de membrana da célula que pega a glicose do sangue e joga para dentro da célula? Se a gente estimula essa mulher a produzir GLUT4, aí sim essa mulher vai tirar mais glicose do sangue e vai controlar um pouquinho essa glicemia. O outro pilar que a gente tem é o monitoramento glicêmico. Se a gente faz o diagnóstico dessa paciente, a gente vai fazer um perfil de 4 pontos. E aí, a gente tem que pensar no monitoramento glicêmico, se a gente tem uma viabilidade financeira e disponibilidade técnica total, ou se a gente tem parcial. Isso está escrito também no manual do Ministério da Saúde, tá? Se a gente tem uma viabilidade técnica total, o que a gente vai fazer? Perfil de 4 pontos todos os dias. O que seriam esses 4 pontos? Jejum, 1 hora pós-café ou 2 horas pós-café, 1 hora pós-almoço ou 2 horas pós-almoço e 1 hora ou 2 horas após jantar. Se a gente está num cenário em que a gente não tem disponibilidade técnica, nem viabilidade financeira total, a gente vai ter parcial, a gente vai fazer esse mesmo esquema 3 vezes na semana, tá? E vai acompanhar essa paciente. Quais que são as metas glicêmicas? Então eu tenho que ter ali umas metas. Quais são essas metas? O jejum tem que ficar menor do que 95. A primeira hora pós-café é menor do que 140. Se ela fizer 2 horas pós-café menor do que 120. E todos os pós-prandiais são assim. Então, 1 hora menor do que 140, 2 horas menor do que 120. Agora, quando que a gente vai pensar em introduzir, por exemplo, insulina para essa paciente? Quando ela tiver esses níveis glicêmicos alterados. E aí eu tenho que ser claro com vocês, não existe consenso. Cada serviço faz de um jeito, tá? Então tem gente que faz a média glicêmica, tem gente que considera que se houver alterações em determinado horário, entra com insulina em outro horário. Mas o que eu, Fabiano, utilizo? E eu utilizo os protocolos do Hospital das Clínicas da USP aqui de São Paulo. O que eu, Fabiano, utilizo? Se essa paciente tem 30% ou mais de valores alterados, ou seja, fora da meta glicêmica, a gente entra com insulina, tá bom? E qual insulina que a gente utiliza? A principal insulina que a gente utiliza é a insulina NPH, tá bom? Então, primeiro, a gente vai dar essa chance dela fazer dieta, monitoramento glicêmico, de fazer exercícios físicos. Se não resolver, aí sim a gente vai pensar no uso da insulina para compensar a glicemia.
né? Então a gente vai entrar com insulina NPH, em geral a dose preconizada é de 0,5 unidades por quilo por dia de peso, e aí cada serviço adota de um jeito. Gente, eu divido 3 vezes ao dia, mas tem outros serviços que dividem 2 vezes ao dia. Tem serviço que entra só de manhã, né? Então não existe uma regra muito específica. E uma pergunta que sempre me fazem é, poderia usar algum outro tipo de insulina? Poderia. Todas as insulinas são liberadas na gestação. Então, posso usar glargina? Posso. Posso usar Detemir? Posso. Tá? Então, pacientes que têm mais condição financeira, às vezes vão preferir essas insulinas que elas têm uma ação, um pico prolongado, né? Não um pico, ela tem uma ação duradoura, de até quase 24 horas. Então, a gente faz uma aplicação diária e essa insulina fica ali direto. Por que a gente escolhe a insulina NPH? Porque ela faz como se fossem picos a cada mais ou menos 8 horas. Então, se ela faz picos, a gente mantém uma insulina basal ao longo do dia, né? Então, se a gente mantém essa insulina basal, a gente ajuda esse pâncreas dessa mulher que não está funcionando tão bem. Olha que interessante. Então, ela tem uma resistência periférica, né, à insulina, e esse pâncreas dela não funciona bem. Se eu dou uma insulina que fica ali como se fosse uma insulina basal, esse pâncreas não tem que liberar insulina a todo momento. Então, ele economiza um pouco a insulina dele para liberar nos momentos pós-prandiais. E é por isso que muitas vezes a gente consegue compensar essas mulheres simplesmente utilizando insulina NPH. E quando é que a gente vai considerar a introdução, por exemplo, de insulina regular? Quando a gente tem os níveis ali pós-prandiais alterados. Então, se essa mulher tem níveis pós-prandiais que estão muito fora das metas glicêmicas, a gente considera a introdução de insulina. E aí, um dado interessante que eu tenho que falar com vocês é que quando a gente entra com insulina, a gente muda o perfil glicêmico. Então, se a gente estiver naquele cenário de viabilidade, de disponibilidade técnica total, de viabilidade financeira total, a gente vai fazer o perfil diário de 6 pontos. Então, agora não são mais 4 pontos, são 6 pontos, usando insulina, tá? Como é que a gente faz isso? Agora, além daquelas 4 medidas que a gente fazia, agora a gente vai introduzir mais 2 medidas, o pré-almoço e o pré-jantar. E os valores esperados para o pré-almoço e para o pré-jantar são de 100. A meta glicêmica no pré-prandial do almoço e do jantar é de 100. Então, jejum, meta 95. Os pós-prandiais, se for 1 hora, menor do que 140. Se for 2 horas, menor do que 120. E os pré-almoço e pré-jantar, a meta glicêmica é menor do que 100. E aí, se ela já está com insulina, a gente vai fazer os ajustes de insulina baseado nos horários que estão alterados. Então, se a gente tem uma alteração, principalmente ali no pós-prandial do almoço, eu posso entrar com uma insulina regular ali nesse pós-prandial. Por que eu não vou entrar com uma insulina NPH nesse momento? Vocês têm que lembrar que o pico de ação da insulina NPH, ele é ali por volta, é variável, mas assim, por volta de 6 a 8 horas. Então, se eu fizer a insulina NPH de manhã, ela vai atuar ali para a hora do almoço, mais ou menos, né? Só que se eu tenho pré-almoço normal, se eu aumento a insulina NPH da manhã, eu vou fazer hipoglicemia no pré-almoço. E eu não quero hipoglicemia no pré-almoço, tá? Então aí, nesses casos, quando eu tenho um valor alterado pós-prandial somente, mas o pré é normal, eu tenho que entrar com uma insulina de ação rápida. E nesse caso, a insulina de ação rápida é a insulina regular. Tá? Isso é um dado importantíssimo para vocês acompanharem essas pacientes. Combinado? E a metformina? Que eu sei que vocês adoram perguntar, né? Mas e aí, metformina pode ou não pode? Essa é uma dúvida que você sempre tem. A metformina, gente, vamos lá. Ela pode, ela é categoria B pelo FDA, sabe? Então ela é uma droga segura na gestação. Qual que é o problema? A gente não sabe os efeitos da metformina ainda a longo prazo. Então a gente não sabe o que vai causar, né, nos filhos dessas mães diabéticas a longo prazo. Então, por isso, no Brasil, o Ministério da Saúde ainda não preconiza que a metformina seja a primeira escolha. Então, se eu tenho uma paciente diabética tipo 2 que toma metformina, no Brasil, a gente preconiza a troca para insulina. Combinado? É claro que se essa mulher for descompensar durante a troca, às vezes é preferível manter a metformina.
tá? Então a gente vai ter que pesar risco-benefício dessa troca. Mas a orientação do Ministério da Saúde é realmente que a gente faça a troca da metformina pela insulina. Mas quando então que a gente vai considerar a metformina, né? Em que situações? Primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que a paciente deve consentir. Como a metformina é uma droga que a Anvisa não liberou, mas o Ministério da Saúde já autorizou para a gente utilizar, a gente tem que ter um consentimento dessa paciente. A paciente assina um termo de que ela está ciente de que a droga tem vários estudos, mas que não tem estudos ainda a longo prazo, e por isso ela autoriza a introdução da metformina. Um termo de consentimento livre esclarecido. Mas quando que a gente vai pensar na metformina como monoterapia, por exemplo? Né? Não estou usando insulina e eu estou precisando controlar essa glicemia. Se a paciente não tiver adesão, e a gente sabe que tem umas pacientes que são muito difíceis, elas não usam insulina por nada. Ou usam tudo errado, né? Usa insulina em excesso e aí faz hipoglicemia, que também é super danosa para o feto. Então, nesses casos, a metformina teria uma indicação maior. Mas a gente também pode utilizar associada à insulina. Quando? Naqueles casos em que a gente tem o uso de dose de insulina maior do que 100 unidades dia. Então, a paciente já usa mais do que 100 unidades de insulina dia, está difícil de compensar, entra com a metformina. A metformina, nesses casos, ela é uma excelente adjuvante. Mas existem outras situações também que a gente poderia introduzir a metformina. Se ela não tem acesso à insulina, está numa região que não tem insulina, por exemplo. Estou numa cidade em que acabou a insulina da cidade. Se acabar a insulina da cidade, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque a gente sabe que os níveis hiperglicêmicos também fazem mal para a gestante. Além disso, se ela não tem uma acessibilidade à insulina, né? Então, se ela não tem a facilidade na aplicação da insulina, ou seja, ela tem dificuldade na auto-administração, ela erra os valores para mais, para menos, faz hipoglicemia, deixa de controlar a glicemia de forma adequada, ou quando gera muito estresse para essa paciente não consegue, tanto que ela prefere fazer restrição alimentar do que aplicar insulina, e às vezes ela faz tanta restrição que ela começa a perder muito peso, e isso pode fazer também restrição de crescimento fetal, tá? Ou ainda, quando ela tem um ganho de peso durante a gestação em excesso. Combinado? E aí, gente, feito isso, a gente vai ficar acompanhando e monitorando essa mulher aí de tempos em tempos. Qual que é um intervalo adequado? Pelo menos semanalmente, enquanto a gente não tiver controle glicêmico, depois a gente consegue espaçar um pouco mais as consultas, até 3 semanas aí no máximo, se ela tiver um controle glicêmico super adequado. Mas orientar, se ela tiver um descontrole glicêmico em algum momento, para ela procurar para fazer a consulta antes. Lembrando que durante o acompanhamento pré-natal, a gente tem que fazer ultrassonografia para ver o peso do feto, para ver se não tem polidrâmino, se já não tem algum diagnóstico de complicação fetal. Né? Então essas mulheres precisam ser muito bem acompanhadas. E aí existem protocolos de vitalidade também que são iniciados, e aí cada serviço tem o seu. Eu não tenho como dizer aí para vocês qual que é o melhor protocolo, porque não existe um consenso, nem na literatura, nem o Ministério da Saúde traz pra gente. Como é que a gente faz hoje no Hospital das Clínicas? A partir de 34 semanas, essa paciente passa semanalmente para fazer um perfil biofísico fetal, tá? Para ver como é que está realmente esse feto. Então esse seria um controle de vitalidade. E quando que a gente vai pensar em parto para essas pacientes? Então a gente sabe hoje que em alguns casos o ideal é resolver a gestação até 40 semanas, né? Principalmente pacientes que tiveram mais dificuldade de controle. Se ela utilizar insulina, hoje os protocolos mais atuais falam em resolver a gestação até 39 semanas, tá? E se ela tem um descontrole glicêmico importante, a gente geralmente não ultrapassa 37 semanas. Então aquela paciente que você tenta de todas as formas controlar a glicemia dela, não controla, essas pacientes, em geral, vão ser resolvidas com 37 semanas. Lembrando que, se ela tiver um descontrole glicêmico muito grande antes das 37 semanas, às vezes, a gente vai ter que resolver a gestação, mas essa paciente, esse feto, no caso, tem um risco de desconforto respiratório grande. Porque mesmo no termo, após 37 semanas, ele já tem risco de desconforto respiratório. Imagina resolvendo um feto filho de mãe diabética ali antes das 37 semanas. Além disso, outra coisa que é interessante é que se a gente tem uma
um feto que já bateu os 4 quilos de peso diagnosticados ao ultrassom, essa paciente também tem que ter gestação resolvida. Tá? A gente não segura mais fetos com mais de 4 quilos intraútero, porque existe um risco de compressão de cordão e risco de óbito intraútero. E por que, além de tudo, existe um risco de óbito intraútero? Nas complicações eu acabei não falando do óbito, mas eu trago agora a história do óbito para vocês. Porque vocês lembram que o feto pode fazer policitemia? Porque ele sente que ele está hipoxêmico, ele produz mais hemácias. Então ele está policitêmico. Além disso, ele está hipoxêmico. Então, hipóxia e viscosidade sanguínea aumentada é um prato cheio para fazer o quê? Trombose. E se faz trombose, esse feto tem risco de morrer. Tá? Esse é um grande complicador. Pessoal, acho que é isso. Assim, eu queria abrir agora o chat para vocês, para que vocês façam perguntas. Eu vi que chegou uma pergunta aqui enquanto eu estava falando, eu vou voltar nela para a gente conversar. Acho que a gente pode abordar também, eu não falei do puerpério, né? Acho que tem uma coisa para acrescentar na questão do puerpério. Um dado importante é que as mulheres que tiveram diabetes na gestação, elas precisam ser investigadas para diabetes no puerpério. Então a primeira coisa é que ela não precisa de controle glicêmico após o parto, na maioria das vezes. Mas tem hospital que gosta de deixar um controle ali, um perfil de 4 pontos também após o parto. Beleza, mas não tem necessidade, tá? Não é estritamente necessário fazer isso. O que a gente tem que fazer é um teste oral de tolerância à glicose, mas agora um pouquinho diferente. A gente faz também 75 gramas, mas a gente faz 0 e 2 horas. E aí, se essa paciente tem alterações nesse teste, aí sim a gente fecha o diagnóstico. Quais que seriam as alterações? E aí a gente está falando de uma paciente não gestante. Tá? Mudou o critério agora. Então, se ela tem uma glicemia até 99 de jejum, normal. Se ela tem uma glicemia entre 100 e 125, a gente vai falar que ela tem uma glicemia de jejum alterada. Se ela tem uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, ela tem diabetes mellitus tipo 2. Se ela tem uma glicemia de jejum entre 126 e 200, de jejum não, perdão, de 2 horas, tá? 2 horas pós-dextrosol. Entre 126 e 200, ela tem um quadro de intolerância à glicose, e se ela tem uma glicemia de 2 horas após maior ou igual a 200, a gente fecha o diagnóstico de diabetes tipo 2. Combinado? Então, no puerpério, a gente tem que fazer isso para toda mulher que teve diabetes na gestação. Tô voltando aqui nas perguntas, eu vi que a Marina fez uma pergunta, deixa eu ver só se tem alguma antes, mas eu acho que não. Então, a Marina me perguntou o seguinte, então deixa eu voltar aqui. No terceiro trimestre de gestação, deve-se repetir glicemia de jejum para diagnóstico de DMG? Os valores de corte são os mesmos? Marina, não tem essa indicação, viu? A gente faz no primeiro trimestre. Se o primeiro trimestre veio normal, a gente vai fazer o teste oral de tolerância à glicose entre 24 e 28 semanas. Se esse teste veio normal, a gente assume que essa paciente não tem diabetes na gestação. Não existe, pelos guidelines atuais, pelo protocolo do Ministério da Saúde, indicação de se fazer uma nova glicemia de jejum no terceiro trimestre. Mas agora imagine uma coisa. Chegou uma paciente com 32 semanas que não iniciou o pré-natal ainda. Como é que a gente faz o diagnóstico de diabetes nessa paciente? A gente vai direto para o teste oral de tolerância à glicose. Tá? A gente não faz glicemia de jejum nesses casos. Então a gente faz o teste oral de tolerância à glicose, então faz jejum e dá o destrozol para essa mulher e faz 1 e 2 horas depois. Os valores de corte são idênticos, tá, Marina? Então, se você não fez o diagnóstico prévio e essa paciente chegou tardiamente para você no pré-natal, aí sim a gente pode fazer o diagnóstico mais tardiamente, mas não como regra de investigação naquelas que já investigaram no primeiro trimestre e entre 24 e 28 semanas. Combinado? Deixa eu ver se tem mais dúvida aqui. O Alex perguntou aqui o que eu achei do estudo do James publicado no New England. Olha, Alex, eu acho que ainda não tem indicação da gente mexer nesses valores, né? O que a gente vê hoje em dia é que realmente o que o estudo fez, na verdade, ele não comprovou melhora, né, a longo prazo. Então, assim, hoje os critérios que a gente utiliza são suficientes e parecem predizer melhor realmente o risco de complicações fetais. E se a gente atuar nesses critérios que existem hoje, aparentemente ainda é o melhor caminho. O César está perguntando aqui, professor, pacientes DMG que não está em uso de medicação precisa ser acompanhada no alto risco? César, isso é um grande questionamento. Olha que legal.
Eu, inclusive, ajudei a escrever o protocolo de diabetes aqui do município de São Paulo, tá? Então, eu fui um dos colaboradores técnicos para escrever o protocolo daqui da cidade, tá? Então, o que a gente fez na época? A gente entendeu que tendo 18% de gestantes que vão ter diabetes, que vai ser muito difícil o alto risco absorver todos esses casos. A gente infelizmente, ainda não tem alto risco para absorver todos esses casos. Então, a gente fez um protocolo bem esmiuçado para que o médico de saúde da família consiga conduzir esses casos no pré-natal de baixo risco, né? Vamos dizer assim, ele seria um médio risco, talvez, mas se a gestante está com os valores glicêmicos controlados, ela ficaria ali ainda no baixo risco. Tá? Mas a gente criou vários critérios para encaminhar essa paciente para o alto risco. Mas eu te digo o seguinte, cada serviço e cada cidade vai definir qual que é o melhor protocolo. A gente entendeu aqui em São Paulo que a gente não tem alto risco suficiente para absorver todas essas pacientes. Agora, se a paciente está descompensada, vai precisar introduzir insulina, tem algum grau de fetopatia, ou seja, tem um feto grande de qualidade gestacional já, tem polidrâmino, eu não tenho dúvida de que essas mulheres precisam ser encaminhadas para o alto risco. Combinado? Não sei se é Teresila, talvez. Teresila, dose de insulina. A dose de insulina preconizada para diabetes gestacional é a dose de 0,5 unidades quilo dia, tá? Como é que eu utilizo? Até falei durante a live. Existem vários protocolos diferentes da insulinização. Como é que eu utilizo? Eu pego a dose de insulina que eu calculei ali total. Então, vamos pensar aqui numa paciente de 80 quilos, tá? Pesa 80 quilos, multipliquei por 0,5, eu vou ter 40 unidades de insulina para distribuir no meu dia. Eu coloco metade dessa dose de insulina de manhã, metade no almoço, não, metade não, um quarto no almoço e um quarto às 22 horas. Então, metade de manhã, então seriam 20 unidades, 10 unidades que seriam um quarto na hora do almoço e 10 unidades às 22 horas. E por que às 22 horas e não relacionado com o jantar? Porque a gente quer que essa insulina da NPH da noite atue no jejum do outro dia. Então, se a gente aplica essa insulina NPH muito cedo, tipo 19 horas ou 18 horas, junto com o jantar, por exemplo, essa mulher faz hipoglicemia na madrugada, que é uma coisa que a gente não quer. Então, a gente aplica as 22 horas geralmente por isso. Mas é claro que isso para uma população geral, daquelas pessoas que dormem mais ou menos no mesmo horário, acordam mais ou menos no mesmo horário. Mas o interessante é a gente conversar com a paciente e saber os horários que ela dorme e acorda também, porque isso também vai definir o horário de aplicação de insulina. Porque você imagina se ela levanta às 11 da manhã. Eu fiz a insulina às 10 da noite, ela também vai fazer hipoglicemia antes dela levantar. Então eu preciso entender qual que é o esquema de sono dessa paciente. Combinado? Deixa eu ver se teve mais alguma dúvida aqui. Chegou uma agora da Marina. Gestante que teve diagnóstico de DMG pela glicemia de jejum no primeiro trimestre, mas foi ignorado. Não faz controle glicêmico nem mudança do estilo de vida. É solicitado o TOTG no segundo. Então, se ela fez diagnóstico de DMG... Nossa, Marina, que complexo, hein? Porque, olha, o que acontece? A recomendação hoje dos principais serviços... Isso é importante dizer, porque o Ministério ele também não fala isso, mas os principais serviços, o que eles preconizam hoje? Que se você tem um valor alterado, se você fecha o diagnóstico em algum momento, você não precisa repetir a glicemia em nenhum momento. Se garante o diagnóstico. Tá? Então, veio uma glicemia de jejum alterada lá no primeiro trimestre, é diabetes. Veio um valor alterado ali na glicemia do TOTG, é diabetes. A gente não repete teste. Então, a princípio, eu nem teria feito o TOTG nessa paciente. Mas eu, particularmente, eu lidaria como se ela tivesse diabetes. Eu acho que é muito mais prudente a gente considerar o diagnóstico positivo e simplesmente orientar dieta, exercícios físicos de monitoramento glicêmico, já que tá tudo bem. E, eventualmente, se a gente faz um controle glicêmico ali, faz um perfil glicêmico, e o perfil glicêmico vem normal, a gente pode até pensar em fazer 3 vezes por semana, mas eu não ignoraria o diagnóstico. Tá? Não ignoraria mesmo. Eu acho que vale a pena se considerar. É como tudo, assim, pega o pior primeiro. Existe um dano muito grande se a gente fizer uma orientação em relação ao diabetes para essa mulher? Não. É uma chatice furar o dedinho lá para ver a glicemia?
Mas não é uma coisa que vai causar um grande dano, né? Desconforta? Desconforta, mas não é um grande dano. Então eu acho que o dano do diabetes em si, não acompanhado e não tratado, é muito maior do que o dano que a gente pode causar nessa paciente. Monitorização da glicemia intraparto. Excelente pergunta, Letícia. Primeiro que a gente tem que lembrar, se ela usa insulina, ela só vai utilizar 1/3 da dose de insulina NPH se ela for submetida a uma cesariana. Tá? A gente não faz uma dose mais e vai entrar com soro glicosado. Combinado? Se ela vai para um parto normal, aí a gente também faz 1/3 da dose de NPH e entra com insulina regular de acordo com a alimentação. Mas o ideal da monitorização é que ela mantenha a glicemia ali por volta de 120 no intraparto. Tá? Então a glicemia esperada ali no intraparto é uma glicemia de 120. A gente não espera uma glicemia muito mais baixa do que isso. Marina, então não necessariamente uma paciente que teve glicemia de jejum com valor diagnóstico DMG no primeiro trimestre terá uma TOTG alterada. Olha, Marina, eu esperaria que ela tivesse, né? É bem difícil a gente pensar numa situação como essa. Porque se a gente for pensar no mecanismo, na fisiopatologia da doença, ela é muito mais comum de aparecer mais com o passar da gestação do que desaparecer, né? A não ser que ela faça uma insuficiência placentária, que eu imagino que ela não tenha ali entre 24 e 28 semanas, né? É difícil ter uma paciente com insuficiência placentária nessa fase, a não ser que ela tenha uma pré-eclâmpsia grave, alguma outra coisa associada. Mas se ela não tem, eu esperaria valores alterados nesse TOTG também, viu? Sendo muito sincero, tá? Foi um caso diferente. Eu, particularmente, nunca tinha visto um caso como esse, viu, Marina? Todo mundo que eu vejo... primeiro que a gente nem repete o exame, né? Para ter essa confirmação depois. Mas se repete, o que a gente observa é que vem alterado. Teresila. Paciente com DM tipo 1 em uso de insulina previamente à gestação, sendo necessário ajuste de insulina na gestação. Beleza. No pós-parto, reduzir a insulina pela metade ou reduzir pela dose prévia à gestação? Eu tenho um conceito simples, Teresila. Ela era compensada antes da gestação? Você tinha controle glicêmico adequado antes da gestação? Se a resposta for sim, volta à dose que ela utilizava antes. Se a resposta for não, a gente entra com metade da dose de insulina. Simples assim. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui que tem uma interrogaçãozinha aqui. A Simone perguntou aqui na caixinha de perguntas qual o valor das glicemias no TOTG para pós-bariátrica. Muda algo? Muda, Simone. Olha que interessante. A gente ainda não sabe qual o melhor método para diagnóstico de diabetes nas pós-bariátricas. A princípio, hoje, a gente não utiliza o TOTG, tá? Então, que fique claro isso, esses pacientes às vezes têm muito dumping, então a gente não utiliza o TOTG. O que a gente preconiza hoje é fazer somente o diagnóstico com glicemia de jejum, infelizmente. Então, o que a gente utiliza é glicemia de jejum para as pós-bariátricas. E aí, os mesmos valores para o diagnóstico. Mais alguma coisa, pessoal? Reta final aí da nossa live. Queria agradecer a presença de vocês que ficaram até agora. Não sei se vocês gostaram. Mandem um feedback aí para mim, se gostaram ou não. Próxima live que eu vou fazer daqui 15 dias. E aí eu vou falar sobre reprodução assistida. Principalmente sobre as coisas éticas envolvidas em reprodução assistida. Espero que vocês assistam também. Obrigado pela presença de todos. Estou à disposição aí também no meu Instagram, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa. Combinado? Um abraço a todos, pessoal.